Começa agora o Ateliê, hoje com o ator Leandro Coimbra. Fiquem com a gente. Leandro, fala pra gente a tua trajetória, assim, como é que iniciou, como é que tu foi desenvolvendo a tua carreira? Tá. Como a maioria dos atores e atrizes que eu conheço, as primeiras tentativas e descobertas na carreira de ator, né, de teatro, foi na escola. Na necessidade de ter que dizer alguma coisa através de algum instrumento, né? Então, a minha trajetória começa aí, claro, sem orientação profissional, sem ter feito nenhuma oficina. Talvez eu nem tenha feito teatro, né, na verdade, mas eu fiz uma tentativa de atuação e isso me trouxe essa alegria, né? Essa possibilidade de conseguir dizer algo através de um instrumento artístico me fez se comunicar de uma maneira com a qual não tinha conseguido me comunicar ainda com os meus pares, né? No caso da comunidade onde eu vivia, aqui na Vila Duque, em São Leopoldo, né? Então começa aí, foi bem resumidamente, nós ficamos incumbidos, eu e um colega, o Alex, de apresentar o Alto da Compadecida, e nós resolvemos fazer uma esquete com as partes do texto que, pelo Ariano Suassuna, eram consideradas dispensáveis do espetáculo. Nós pegamos justamente as partes dispensáveis e fizemos a nossa esquete. E o Alex faltou no dia da apresentação e eu fiz sozinho, fiz um monólogo, porque tinha decorado as falas dele e fiz um monólogo, fiz uma intervenção na turma, ocupei toda a sala de aula. E aí o pessoal, os colegas começaram a me cumprimentar, e os professores, a coisa se espalhou pela escola, né? Esse ato guerreiro, né? Que idade tu tinha? Do menino Desculpe. Leandro, ali eu estava com 16. Menino entre aspas, né? Mas ali foi aonde brilhou, né? Aí os professores lá da escola, alguns começavam a me mostrar caminhos, ó, tu tem a manha, então tu de repente procura isso, procura aquilo. Então uma professora minha, Silvana, professora de religião, por exemplo, ela me mostrou uma matéria de jornal, tu vai lá ver o lançamento desse livro aqui na Biblioteca Pública, São Leopoldo, tu vai lá, que se tu não tiver dinheiro para comprar o livro, eu te ajudo e tal. E eu fui lá e conheci o pessoal, o Vladimir do Carmo, na época era quem lançava o livro. E aí eu conheci outras pessoas, né, que lidavam com isso profissionalmente. E a trajetória começa aí, assim, o interesse, a vontade de trabalhar com isso, né. Mas 16 anos, tu e o teu amigo, né, o Alex, já fazendo uma intervenção, né, uma obra do Ariano Suassuna, é bastante precoce, né? Sem ter uma orientação. Né? Sim, foi uma coisa assim de ocasião, né? Aquela coisa de aula de literatura, dar uma lista de livros para tu ler, e na verdade, não sei se foi um misto de interesse ou de malandragem, porque o livro era um livro pequeno, né? Mas foi um ato de disciplina, né? Decorar aquele texto, e de minha parte foi um ato assim de, não sei, Baco, Deus do teatro, me iluminou para conseguir fazer aquilo ali acontecer naquele momento, né? Mas até então não tinha trabalhado com essa possibilidade, porque eu estava vindo de uma tradição familiar de fazer curso técnico, então eu estava fazendo... Eu tinha acabado de abandonar o Senai, fazia eletricidade no Senai. Aí eu tinha abandonado, ainda estava me sentindo o cara mais inútil do mundo, né? E aí mesmo, depois indo para o terceiro ano,
comecei a ver as possibilidades de trabalhar nisso profissionalmente, academicamente, aí descobri que só a URGS trabalhava com artes cênicas lá no outro lado do mundo, né, na agronomia, e que a carga horária era totalmente incompatível com quem precisava trabalhar, né. E a partir de então, como é que foi construindo teu caminho, então? Eu nunca deixei de fazer teatro, né, nunca deixei de... Aí eu fiz uma oficina aqui, outra oficina ali. Nunca assisti muito teatro na minha vida. Em São Leopoldo teve uma época em que haviam projetos institucionais e públicos aqui que traziam muito teatro, então eu assisti muita coisa de qualidade. Eu fui fazer letras, porque era algo com que eu também tinha eu tinha um manejo, né, com a questão da leitura e da escrita, e resolvi ir para esse campo, que é um campo cuja arte dramática também habita, né, que é o campo das letras e da literatura. E aí, eu e um amigo meu, que hoje ele se intitula Palhaço Pirulito, Luciano Heimer, que está morando em Santa Catarina, Paraná, virou um palhaço, malabarista, ele tem uma vida mambembe linda. Queríamos fazer Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, que é um monólogo não é um texto genial, de dois personagens, que virou filme também, né, com a outra ali, uma adaptação, e nós estávamos planejando isso, lendo, né, e um dia nós saímos de uma apresentação teatral, mas aí eu queria lidar de forma amadora com o teatro. Nunca almejei ganhar dinheiro, assim. De quando eu via a impossibilidade de fazer a graduação na URGS. E um dia, saindo de uma apresentação teatral, estávamos falando, eu e o Luciano, desse texto. E passamos por dois caras, e os caras ouviram a nossa conversa. E o Daniel Cunha, que era ator na época e hoje é um cara que lida com publicidade, um cara muito inteligente, e o Chacaruga de Paranaguá, que hoje ele representa o analista de Bagé, que é o grande trabalho dele, ouviram a nossa conversa e eles nos chamaram para conversar sobre isso. Pô, vocês são atores e tal, e eu não quis dar muito papo para aquilo, porque eu não era ator nada, eu queria fazer um texto ali, brincar, né, entre aspas. E ele me chamou, explicou que eles tinham um grupo chamado Teatro Vanguarda, na cidade de Sapucaia, enfim. E eu não dei muito assunto, achei aquilo muito, né, tipo assim, uma coisa muito bacana caindo do céu, né? Um cara falando de um grupo de teatro que trabalha com isso profissionalmente, que às vezes precisa de atores. E fui embora, fui para minha aula, na verdade. Eu já estava estudando, fui para minha aula, já estava na letras e os caras me ligaram no dia seguinte para eu ir lá conhecer o grupo. E aí fui conhecer o grupo e comecei a trabalhar. Comecei a fazer papéis assim de coadjuvantes, né? 3, 4 papéis na mesma peça. Peças de cunho institucional, né? Na época, não sei como é que se intitula hoje, era o endomarketing, que as empresas contratam para trabalhar temas institucionais, como segurança do trabalho, qualidade, enfim. O meu primeiro trabalho com o grupo eu era uma caixa. Eu me vestia de caixa de descartes, aquela caixa amarelinha que fica nos quartos de hospital, onde tu descarta o material usado, né, seringas, enfim. E o meu primeiro papel foi uma caixa. Aí foi meu primeiro cachê na época, né? Na época era R$30, em 2001, por aí. E como é que foi, assim, tu estava contando antes, assim, tu estava escolhendo as peças, né? Uhum. Inclusive um autor maldito, modo dizer, o Plínio Marcos. Sim, né? sim. E aí tu se enquadrar dentro de uma personagem, né? Uhum. Quer dizer, que tu não escolheu. Isso foi tranquilo para ti? Como é que foi esse processo? O processo do Plínio Marcos não aconteceu até hoje. É uma promessa que ainda não aconteceu.
E daí no fim depois eu assisti uma montagem do Plínio Marcos, feita por outros atores, e aí aquilo ficou em mim, aí eu não me imagino fazendo mais a peça do Plínio Marcos sem trazer aquela referência deles para mim, porque ficou muito bom também, mas trabalhar com um personagem que tu não escolheu pode ser fácil, pode ser difícil, né? Depende muito, acho que depende muito do diretor, né? Depende muito do diretor. Tem diretor que é orgulhoso, que te enquadra dentro daquele planejamento dele e tenta construir a personagem para ti, tá? E tem diretores que aceitam a tua construção da personagem. Claro que a gente tem que trabalhar com uma lógica, né? Eu tenho que trabalhar na lógica. Esse personagem, nesse contexto, faria o que e como, né? Ao mesmo tempo, o ator, esse diretor, tem que permitir que o ator saia do planejamento, que o diretor arrisque. Então, o Peter Brook, que é um teórico da teoria do espaço vazio, né? Onde o trabalho de teatro é pautado no ator. Ele defende que o ator tem que ser maleável, que ele tem que estar sempre preparado para a mudança de planejamento, para as ideias novas que o diretor traz no meio de uma temporada, para as reações da plateia também. Então, assim, considerando o fenômeno que está acontecendo, então tudo que está acontecendo, as energias que estão acontecendo no processo. Tudo. No processo histórico ali, daquele espetáculo que está acontecendo e no momento pontual da própria apresentação, né? E tem espetáculos em que tu não enxerga a plateia, né? Quando a vara da luz geral está na tua cara, tu não enxerga a plateia, a tua apresentação pode acontecer de uma forma. Mas quando tu enxerga os olhos de um espectador que seja, aquele espectador pode mexer completamente contigo. E o ator e a atriz têm que estar preparado para trabalhar com isso, porque isso interfere, né? Isso interfere. O Augusto Boal fala que num espetáculo de teatro, no monólogo tem 300 espectadores, tu pode pensar que tem uma realidade acontecendo, que é a realidade da personagem. Mas Augusto Boal defende que não, que tem 301 realidades acontecendo, né? E quando tu pega uma personagem que era para ti ou não era para ti, tu tem dificuldades não só para construir ela, como para manter ela viva dentro dos variados contextos que ela transita, né? Então eu tive uma época da minha vida, não sei se eu estou fugindo da pergunta, em que, por exemplo, a gente trabalha muito com comédia. Então eu tive uma época da minha vida assim, que eu chegava numa plateia, e a gente trabalha com muita plateia assim, que não habita assim, esse teatro tradicional, que se tornou tradicional, né? Que é o teatro fechado, da acústica, da coxia, do palco bem trabalhado, das poltronas, que nem assim é o público, um público de feira, que é um público mais circunstancial. Sempre me acontecia muito de entrar em cena, a peça começar a trabalhar, numa plateia de 300 pessoas, uma não está rindo, e ela está olhando para mim, ela está na frente. Aquela uma me desestruturar completamente, me fazer achar que nada do que está planejado, se acontecer, está dando certo porque ela não está rindo. Pois é, e aí, como é que tu lida com isso, assim? Com essa reação? Eu já perdi muito a concentração por causa disso, né? Já perdi muita concentração por causa disso, mas
Hoje eu entendo que não tem como fazer todo mundo entender o que tu quer dizer e nem obrigar todo mundo a entender o que tu quer dizer. Pois é, quando tu falou isso, a minha desestrutura, eu tive a sensação de que tive uma doação total, né? De que se eu não tenho a resposta do outro, tu acaba, né, te desestabilizando naquilo, Sim. naquela doação. Sim, sim. Que é um defeito, eu entendo que é um defeito de foco que o ator pode ter naquele momento, porque ele tem uma dramaturgia a ser seguida e ele tem um efeito positivo acontecendo, mas aquele efeito negativo hoje eu entendo que ele tem que ser respeitado. Então, não te diria que não me desestruturei mais, que eu entendo que tem que ser respeitado o espectador que se decepciona. Ele senta ali e viu, não é isso que eu vim ver. Talvez ele fica por educação, talvez ele se levante para ir embora, mas e já vi muita gente se levantar para ir embora e hoje eu respeito. Hoje eu entendo que eu não entreguei o produto que aquela pessoa gostaria, mas talvez eu nunca consiga. O Analista de Bagé, por exemplo, é o texto que nós adaptamos do Luiz Fernando Veríssimo. E hoje ele entra em embate com muitas visões éticas do mundo, né? O Analista de Bagé é uma caricatura do estereótipo Gaudério. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, eu já ouvi, já li dele que a ideia é rir disso, é rir desse gaúcho. Pois é, eu sempre tive a sensação assim, de que é um estereótipo, né? De uma forma elevada ao quadrado, assim, ao cubo, não sei, para mostrar o quanto é ridículo, esse comportamento machista, né, que ele tem e tudo, né? E a forma truculenta de como se resolvem os problemas, de como ele vê o problema do outro, né? Sim. Ele vê tudo como frescura, né? Exatamente. Ele acha que nada tem importância. Começa pela secretária, Lindaura, né? Sim. Tem para as mulheres o pelego, para o homem o relho. Sim, né? O joelhaço. O joelhaço. A terapia do joelhaço. E também tem aquilo que ele vê, que o Gaudério vê como frescura, que para ele é frescura, né? Que são fenômenos, escolhas naturais, ele vê como problema. Daí ele quer tratar o problema, né? Então isso é uma caricatura de um arquétipo cultural e aí muitos espectadores entendem que o grupo, que nem hoje, a gente tem o grupo Velho do Saco, está levemente num período sabático, né? Que o Velho do Saco está reafirmando valores homofóbicos, ufanistas, machistas. Porque o Analista de Bagé, ele é tudo isso. E quando ele diz, ele afirma ali que uma das falas mais chocantes do livro, ele fala, né? Mulher só se bate para descarregar energia. Ele está mostrando, olha o que nós somos, né? Olha o que é esse Gaudério. Mas aí o interlocutor, muitos deles entendem que a gente está reafirmando uma sociedade machista. Então a gente chegou um ponto que a gente não sabe mais como lidar com isso. Pois é, mas aí eu lembro de uma frase do Leonardo Sakamoto, ele fala que o Brasil precisa de interpretação de texto também. Sim. Quer dizer, para ti e para muitas pessoas é explícito isso que tu está dizendo, mas aí daqui um pouco alguém não faz essa leitura, né? Mas aí eu acho que independe da tua capacidade, aí tá no outro, né? Sim, exatamente. Daí volta ao que o Augusto Boal defende, que cada espectador tem uma realidade, né? Mas daí a gente começou a apanhar muito
muito em cima disso, de uns anos para cá, e a gente resolveu, ou a gente mata no peito, ou dá um tempo. Eu acho que existem várias arbitrariedades, né? E a gente tem que tomar cuidado para que o politicamente correto não seja uma nova arbitrariedade. Pois é, então, do jeito que tu tá me falando, assim, eu tô entendendo que, quer dizer, fazer humor e trabalhar com essas caricaturas, tá precisando de legenda para ser entendido. Porque, assim, não é só tu, eu já li, também já vi entrevistas de humoristas reclamando disso, assim, de que são policiados, né? Que tem esse policiamento, assim. Tem, mas... Claro que há várias formas de humor, né? Sim, eu acho que tem humor que tá realmente, que não está preocupado, né, com os novos debates, né? Eu acho que tem gente que continua reafirmando antigos valores. Eu estou usando aspas bastante hoje porque eu quero conversar, mas não quero ficar buscando palavras, assim, escolhas lexicais mais adequadas, mas eu acho que tem muito humorista que está reafirmando esses valores conservadores que estão caindo, né? Porque uma coisa que eu vejo, assim, né, que eu tenho percebido é que aquele humor em cima de grupo de minorias, em cima de gays, né, de lésbicas, dos gordos, sabe, de negro, e isso tá caindo, porque não está sendo mais aceito, as pessoas já não estão mais aceitando, mas aí é um tipo de humor, né? Mas, por exemplo, pegando o analista, né? Eu não vejo isso, assim, eu vejo justamente o humor para conscientizar, né? Mas através dessa caricatura que extrapola qualquer limite, né? De verossimilhança, assim, de uma coisa, né? Real. Exatamente, extrapola qualquer limite de verossimilhança, acho que tu falou tudo, né? Mas a gente chegou a pensar em fazer como o Oi Nós Aqui Outra Vez fez, não sei se foi na única vez em que eu assisti, A Exceção e a Regra, se não me engano, do Brecht, que, enfim, o opressor vence o oprimido, se não me engano é isso. O pessoal pode depois aí no vídeo, se for para edição, dizer que o Leandro tá louco, mas se não me engano é isso, eu assisti há muitos anos. No espetáculo, o opressor vence, né? E aí alguns integrantes do grupo fazem a arena com uma faixa, né, escrito até quando opressão burguesa, é uma coisa assim, né? Tipo, a gente está querendo fazer um questionamento. Poderia ser também, a gente não está dizendo que o opressor tem que vencer, tá vendo? Aqui o opressor venceu, mas nós não somos um grupo burguês. E todo mundo conhece a Terreira, né, sabe a história deles, né? A gente chegou a pensar, Laerte, em fazer uma coisa assim um dia, no final da peça, estender uma faixa na boca de cena até quando machismo e homofobia gaudérios, né? Talvez seja uma saída, não sei. Leandro, trocando um pouquinho de assunto, assim, como é que tu constrói os seus personagens, assim? Como é que é o teu processo? Bom, o meu processo, ele é um processo mais, eu considero, um processo mais livre, tá? Depende, assim, como tu falou, o personagem é para ti ou o personagem não é para ti, né? Então, o processo que o ator tem é fazer uma ficha da tua personagem, a gente tem o personagem tipo, o personagem clichê, o personagem profundo, né? Então o personagem tipo e o clichê, eles meio que se dialogam no sentido de... é aquela figura conhecida, a figura do velho, ele é arquejado, ele fala com a voz arrastada, e a figura do caipira é aquela figura com Um palheiro. Palheiro, no canto da boca, chapéu de palha,
calça esfiapada e pé no chão, né? Então a gente está trabalhando com o limite do tipo e do clichê. Então a gente pode construir um personagem assim também, quando é mais na linha do humor, a gente vai pensar ali, um personagem Gaudério, a gente vai lidar, é um tipo, não vai te aprofundar muito, né? Tu vai estudar a partitura corporal, a impostação vocal, o vocabulário, e vai trabalhar com aquilo, no meu ponto de vista. É uma coisa mais simples de se construir. E o personagem profundo, aí exige uma pesquisa pessoal grande, né? Quem é essa pessoa? Tu vai construir essa pessoa, tu vai anotar, construir e pensar em toda a lógica dela, né? Como é que ela pensa, como é que ela come, como é que ela acorda, do que ela tem medo, do que ela gosta, como é que ela anda, como é que ela se senta, ela cansa fácil, ela tem problemas familiares, ela ainda tem mãe, ainda tem pai, ela teve filhos, algum desses filhos morreu, a pessoa viajou, tu constrói isso, tu anota isso, faz essa ficha da personagem e não necessariamente esses aspectos vão aparecer para o público, mas vão estar em ti, na personagem. Tem um personagem que eu construí, que o público gosta muito, que é o Seu Adélcio. O Seu Adélcio, eu construí ele, foi um processo mais longo. Eu fiquei com vontade de construir a personagem a partir de um convívio que eu tive com um senhor que era dono de uma chácara na cidade entre Nova Petrópolis e Gramado, num lugar chamado Panelão. É num lugar que concentra ali umas 3 cachoeiras e o pessoal gosta muito de acampar. E lá tinha o Seu Verno. Então, o Seu Verno é um senhor de origem germânica que estava viúvo, passava bastante tempo em casa, tomando, né, um traguinho, fumando. E ele conversava bastante, contava histórias e ele não finalizava a maioria das frases. Não finalizava a maioria das frases. E eu comecei a achar isso engraçado, porque ele criava uma expectativa em mim e nunca... Só que devia ter contado aquela história tantas vezes que para ele era óbvio, mas eu estava ouvindo pela primeira vez, mas para ele eu já sabia. E eu misturei esse senhor com um vizinho meu que fala com a voz rouca, que faz expressões, ele fala mais com o rosto do que com o verbo. Misturei esses 2 personagens e construí o velho Adélcio. Que na minha ideia eu construí, eu dei vida a um tipo urbano, interiorano, enfim. Se for observar, muitas pessoas não acabam as frases, né? Não acabam os seus pensamentos. Então, o que eu quero te dizer? Foi um ponto de partida externo, né, do meio ambiente. Então, o processo de criação da personagem, eu acho que ele é muito amplo. O meu processo preferido é esse, é criar a partir do meio ambiente. Acho que o humor, a comédia, lida muito com isso, né? E é o meu método... elementos do cotidiano, sim, da vivência das pessoas. Sim. E eu estou fazendo uma observação nova dessa figura do senhor, né? A gente está planejando uma peça nova. Em princípio, a gente pensa em chamar de Na Capa da Gaita, que são 2 senhores, amigos, que só têm um ao outro, né? Mas eles ainda não entenderam que eles só têm um ao outro. E aí eu estou fazendo essa pesquisa de novo. Assim, eu tô transitando, eu estou no restaurante, eu estou no ambiente do trabalho, eu tô pesquisando. A minha mãe, que faleceu ano passado, ela era um repositório assim de vocabulários e de hábitos assim da pessoa mais idosa, assim muito rico. Eu bebia muito assim no conhecimento dela nesse sentido. Então esse é o método que eu prefiro, assim, do meio ambiente. E eu te confesso que de minha parte acontece assim muito. Hoje eu gravo no celular,
Eu brinco com meu filho, com a minha companheira, na família, vou com meus alunos, né? Sem querer, sem planejar, esse personagem vai nascendo, né? Leandro, tu fez letras, né? Fez Sim. mestrado em linguística. Sim. Quais autores que tu mais busca, assim, que tu mais sente prazer em ler? Né? E que tu imagina, que tu tá lendo ali, né? Sim. As peças, e aí tu Sim. imagina, assim, já criando a Sim. personagem, né? Sim. Tu sabe que, por incrível que pareça, apesar de ler muita dramaturgia, evidentemente a gente já falou do Plínio Marcos, que para mim é o Plínio Marcos é emblemático, Nelson Rodrigues também. São textos que qualquer um vai pegar e vai ler sem interesse em atuar, porque é bom, porque a história é boa. Uma coisa que me intriga, assim, né? Talvez seja por eu ser leigo, né? Mas como tu consegue passar, né, a profundidade da atmosfera de uma peça, por exemplo, do Shakespeare, que é muito complexa, né? Não só apenas no diálogo, né? Quer dizer, como é que tem toda aquela Hamlet ali, né? Como é que se passa toda aquela questão, né, do reino da Dinamarca, né? O pai, né, tendo sido assassinado pelo tio, né? A mãe desposando com o tio, sendo traído por amigos, Sim. né? E ele enlouquecer nesse processo de loucura que vai tomando conta dele. Como é que, além do diálogo, né? Como é que tu consegue transmitir, tu não, mas assim, como é que se consegue no teatro transmitir toda essa profundidade, né? Além da própria intensidade do ator, né? Mas o Peter Brook que eu citei antes, ele te diria que o segredo está na intensidade do autor mesmo, do ator. Só na intensidade. Ele pode estar, né? Pode estar na intensidade do ator. Eu assisti o Macbeth, por exemplo, o Herói Bandido, uma montagem gaúcha com, se eu não me lembro, acho que é o Nelson Diniz, o Júlio Andrade. O Júlio Andrade, que agora ele está trabalhando em proporções nacionais, ele fez do Gonzaga e Gonzaguinha, por exemplo, né? Fez um trabalho genial. O Júlio Andrade está na peça, uma atriz com quem eu tive convívio uma época, Vanise Carneiro, que está em São Paulo. Eles fizeram uma versão do Macbeth com espaço vazio praticamente, um cenário estilizado, modernizado. Eles fizeram, vamos dizer assim, eles fizeram uma linguagem tipo Mad Max, tá? Eles usam o preto, alguns acessórios e encenam o Macbeth. Eles fazem uma representação de guerra de bigas, né? Com andaimes com rodas. 2 bases de andaimes com rodas. E eles giram e batem aqueles andaimes um no outro, e aquilo é uma catarse total. E o trabalho, aí a gente tem um trabalho também de produção, de direção, de pensar naquilo. Então, só que se tu não tem atores e atrizes bem focados e que trabalham com verdade, com intensidade, a coisa não acontece. Tu pode botar o cenário, tu pode arrecadar 100 mil só pro cenário. Conseguir construir todas as representações possíveis do ambiente ali, do Hamlet, por exemplo, e botar atores ruins a trabalhar. E o conceito de ator ruim é bem longo, a gente não vai talvez falar disso agora, né? Mas eu diria que a gente consegue construir isso na intensidade no trabalho do ator e da atriz. O Peter Brook propõe um exercício assim, de botar 2 pessoas a conversar durante 1 minuto, qualquer coisa. E daí depois a plateia dizer, essa conversa foi marcante para ti, isso foi a coisa mais notável que tu viu na tua vida. Daí a plateia vai dizer que não, obviamente que não. Pois é, o teatro não pode ser assim. Então, 3 anos, uma conversa de 3 horas na vida real,
tem que estar em 3 minutos do teatro, tem que ser intenso, tem que ser verdadeiro, né? Se fala muito em verdade no teatro. Então, dei uma volta enorme para te dizer que eu concordo, que eu acho que é a intensidade, o trabalho do ator e da atriz que transmite isso. Porque a interação, ela tá... A questão do, como eu falei, do cenário grandiloquente, ele pode não ter significado nenhum se o ator não trabalhar com verdade. Mas também existe essa teoria que o próprio Peter Brook traz de que o público constrói o cenário com a imaginação, que ele chama isso de interação. Né? Então a gente não precisa, enfim, né? Acho que eu te respondi. Leandro, assim, a gente está num programa de TV, né? Sim. E aí eu tava lembrando, agora que tu tava falando, assim, eu lembrei de uma cena de Bye Bye Brasil, que o José Wilker mostra para Iona Magalhães as antenas de TV, né? Quer dizer, eles, atores mambembes, né? Circenses, quer dizer, tinham que ir embora daquela cidade porque as pessoas não foram ver. A TV fez mal ou faz mal para o teatro, no sentido de tirar público? Eu acho que não. Eu acho que os suportes para a arte dramática, eles coexistem. Eu acho que a TV, o cinema e o teatro, e as diversas linguagens do teatro de formas animadas, o teatro de rua, o teatro de palco, eles coexistem. Tanto é que o ator e a atriz, para terem uma certa prosperidade financeira, eles têm que transitar pelas 3 coisas. E eu acho até o contrário, eu acho que a TV leva mais gente para o teatro. Se a gente for analisar, a gente tem essa mania de achar que as coisas não existem, mas as coisas existem. As coisas existem. Em Porto Alegre tem coisa de qualidade acontecendo o tempo inteiro. Em Novo Hamburgo e São Leopoldo, guardadas as proporções, também circulam coisas de qualidade. No entanto, eu acho que o que trava o acesso de muita gente para o teatro a gente pode falar assim, acho que é o ingresso que às vezes emperra, né, o acesso ao teatro. Em termos de acesso, eu acho que é isso. Eu não sei que política a gente pode propor para que isso melhore, mas eu entendo que as coisas coexistem, elas não se prejudicam. Acho que elas se auto-retroalimentam, assim. Leandro, a gente já está no nosso tempo para encerrar. Qual a tua visão sobre o momento atual no Vale dos Sinos das artes cênicas? Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento promissor, assim. Eu acho que tem muito mais gente trabalhando com artes cênicas hoje no Vale dos Sinos do que eu consigo enxergar assim há 20 anos atrás, quando eu comecei a transitar e a observar as oportunidades e observar esse meio. Infelizmente, a gente tem uma situação grave, que são os teatros interditados, e aí é uma crítica que fica de que é uma lentidão incompreensível, né? A cultura parece que não tem pressa para a cultura. Tu pode demorar o tempo que for para arrumar o telhado do teatro, para ajustar o PPCI do teatro, que não importa. Demore o tempo que for, azar é de quem está envolvido, né? Isso prejudica. Isso prejudica o contexto, porque já fazem, nos teatros da região, 2 anos que isso se arrasta. Pois é, Leandro, ali a provocação que eu te fiz em relação à TV, né, foi com esse fundo, assim, parece que muitas vezes a cultura está relegada à questão da TV. Tá tendo TV, né, o resto
não tem pressa, como tu falou, assim, não tem uma urgência que a cultura merece ter, né? E aí, entende? É nesse sentido que eu quis falar, embora talvez não tenha me expressado corretamente, né? Sim. Mas vale destacar nesse cenário, e costurando com a indagação sobre o Vale dos Sinos, que passada essa problematização dos espaços públicos, né, que são 2 espaços de muita qualidade, é que o ator e a atriz que constroem possibilidades para trabalhar, trabalham, né? Eu acho que em todos os ambientes assim, autônomos é assim que acontece. Quem espera a coisa acontecer tem bem mais dificuldade de ascender, de prosperar do que quem vai atrás. Então eu vejo muita gente indo atrás, fazendo projeto, visitando empresa, visitando escola, indo atrás do público. Então por isso que eu te digo assim, que as coisas coexistem e que eu acho que um suporte dramatúrgico nunca vai superar o outro. Claro, em termos financeiros sim, mas em termos de público não precisa. Quem é do teatro que vai atrás das oportunidades, eu vejo trabalhando, vivendo de teatro, pode não estar rico, mas enfim, está vivendo dignamente, honestamente. E tem inclusive atores assim famosos aqui do Rio Grande do Sul que transitam em emissora grande, mas que está trabalhando, está topando tudo para viver, que não nega cachê. E essa é a essência. Agora, quem fica esperando as coisas acontecerem, eu vejo assim penando mais, sabe, com mais dificuldade. Eu acho que, te dizendo isso, eu consigo costurar a questão da TV e a questão do Vale dos Sinos também, imagino. Sim. Joia, muito obrigado, Leandro, por nos receber. Beleza, eu que agradeço. Foi uma honra a lembrança. Legal. E merda pra todos. Sim. Aí a véia que o Adão conhece. Pode perguntar para Adão da minha véia. Aí a véia agora tá assim, se junta, porque esse dia eu tava lá olhando TV, aí a véia vem assim. Esse aqui, aí daqui a pouco eu fiquei assim, ela veio de novo. Daí ela olhou assim, né, porque tudo isso aqui eu vou saber. Hein, seu deboche? Hein? Como é que eu vou? Daí ela... Aí se juntou, foi lá para baixo, pra beira do rio, tá ela, a Nega Gilda e a Serli.